Trey Sessler, ele era um youtuber que começou o seu canal em 2006 e no seu canal ele reagia a desenhos de animes. Inclusive ele ficou conhecido como Senhor Anime. Porém, conforme foi passando o tempo, as coisas na mente desse garoto foi ficando um pouco mais malucas. Até ele começar a planejar massacres e cometer um crime horrível contra a sua família. Antes de começar a história, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo, é muito importante você se inscrever no canal, porque assim você me incentiva a trazer mais casos aqui pro vídeo. Se você gostar desse conteúdo, muito, você já aproveita, você também já compartilha nos grupos do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, assim você vai me ajudar muito no trabalho de divulgação do vídeo, vai trazer gente nova, vai plantar a sementinha do bem e vai ajudar no crescimento do canal. O link das minhas redes sociais está na descrição do vídeo e bora lá pro caso de hoje. O Trey, ele nasceu dia 3 de agosto de 1989 no Texas. Ele cresceu lá, ele tinha uma família bem típica americana. Porém, conforme ele foi crescendo, ficando adulto, ainda morando na casa do seu pai, ele não tinha um emprego, ele não trabalhava, ele também não estudava, o que sempre gerava muitos problemas dentro da casa dele. Ele gostava muito de filmes, ele gostava também muito de filmes de terror. Inclusive, alguns amigos dele até chegavam a falar que ele realmente era uma pessoa muito brilhante, muito inteligente, que era como se ele vivesse num mundo de filme. Ele sempre falava sobre filmes, as pessoas falavam até que ele vivia no Movielândia, que era um mundo só de cinema, porque realmente era algo que ele gostava muito. Sem trabalhar e sem estudar, ele parecia encontrar uma saída, uma válvula de escape, quando ele criou o seu canal em 2006 e ele se autodenominava como Senhor Anime. Ele postava conteúdos onde ele fazia reação, ele era o react de desenhos de animes e conforme os seus seguidores iam pedindo conteúdos mediante a isso. Ele postou 323 vídeos nos últimos 5 anos e meio e a maioria eram resenhas que acumulavam mais de 1 milhão de visualizações. O seu canal, inclusive, foi um dos primeiros canais a fazer o react e depois no canal dele muitos surgiram com essa mesma temática. Ele também fazia pequenos curtas na casa dele, onde ele pegava alguns dos seus filmes favoritos e gravava no quintal com algumas armas. A sua mãe, no caso, sempre achava interessante ele gostar pelo mundo do cinema e até chegou a participar de algumas desses filmes caseiros que ele fazia para ele postar na internet, tanto a mãe dele como o irmão dele. Então era uma coisa também que ele gostava muito de colocar no seu canal do YouTube. Porém, com o passar do tempo, a sanidade mental do Trey parece que foi se diluindo. Isso porque ele chegou um momento que ele começou a pesquisar e a falar muito sobre assassinos em séries e o conteúdo dele começou a ficar um conteúdo meio estranho, como por exemplo, ele começou a fazer filmagens com armas de verdade e ele começou a demonstrar a prática, machucar animais de estimação. Ele também saía de madrugada para poder ficar atirando em edifícios e colocando fogo em casas. Em fevereiro de 2012, o Trey ele chegou para os seus seguidores e ele disse que ele ia dar um tempo de algumas semanas, que ele precisava de um tempo de descanso. Depois, no dia 13 de março de 2012, ele voltou nas suas redes sociais e ele falou para os seus seguidores que ele tinha arrumado um novo emprego, que de acordo com algumas fontes de pesquisa, esse emprego era no Google. Em outros sites falava que esse emprego era em outro lugar, então eu não sei ao certo o que era esse trabalho, se realmente esse trabalho existia, mas que por conta desse trabalho ele ia ficar um pouco ausente no seu canal do YouTube e que ele iria postar os seus vídeos com menos frequência. No início da manhã, no dia 20 de março de 2012, o Trey ele chamou a sua mãe para ir ver uma coisa na garagem com ele. E quando a sua mãe chegou na garagem, ele tirou a sua arma e ele deu um tiro a queima-roupa de forma muito violenta e muito fria na sua mãe. Deixando a sua mãe lá morta na garagem, ele entrou dentro de casa, ele se deparou com o seu irmão na sala, ele foi, atirou no seu irmão e matou o seu irmão também. O seu pai estava dormindo, ele acordou assustado, ele ouviu os barulhos do tiro e ele foi até a sala para ver o que estava acontecendo.
ali dentro, e quando ele chegou na sala, o Trey foi lá e também matou o seu pai a tiros. Sim, aquele dia ele matou toda a sua família. Depois de ele ter matado toda a sua família, ele matou todos os seus animais de estimação e também ele começou a escrever coisas na parede, como por exemplo: eu sinto muito, mãe, eu sinto muito, pai, eu matei meus pais, eu jamais vou me perdoar por isso, eu amo a minha família e Deus nunca vai me perdoar por isso também. Além disso, ele destruiu toda a casa dele, ele quebrou tudo que tinha dentro. A polícia ela foi acionada pelos vizinhos que escutaram o barulho dos tiros, e assim que a polícia chegou no local, eles viram que a família inteira do Trey estavam mortos. Horas mais tarde, depois do que aconteceu, depois do que a família presenciou ali naquele local, eles foram atrás de buscas pelo Trey, que estava sentado em cima do seu Mustang, bem tranquilo, em frente à casa de um colega. Isso porque ele estava planejando outro ataque depois que ele matasse a sua família. O Trey ele foi detido pela polícia para que ele pudesse dar o depoimento, para que pudesse começar as investigações do que realmente tinha acontecido dentro da sua casa. O que levava esse garoto, ou o que levou esse garoto a fazer essas coisas? Então eu vou falar um pouco sobre a vida dele e sobre a família dele. De acordo com a maioria dos relatos, diante dos depoimentos, o Trey ele teve uma criação tipicamente americana. A sua mãe, a Rhonda, ela trabalhava para o jornal local, onde todos os colegas a descreviam como uma professora de palavras precisas e com uma risada contagiante. Um dos amigos do colégio de Trey também chegou a dizer que a mãe dele era uma mãe por excelência, que estava sempre pronta com limonadas e biscoitos. Ela, inclusive, apoiava a produção dos filmes, a ponto até de aparecer em alguns deles. Já o pai do Trey, o Lenton, ele era um educador por quase 30 anos e era um professor conceituado na Robinson Elementary do distrito escolar de Quarry Fair. O casal, eles eram casados por 34 anos e os vizinhos disseram que a família Sizzler era composta pela mãe dona de casa e o pai dedicado. Eles eram uma família normal, inclusive gostavam muito de decorar as suas casas no Natal e no Halloween. Já os seus amigos chegaram a falar que ele não era um garoto popular, porém ele não era um garoto isolado e sozinho. Ele tinha o seu grupo de amigos limitados, que era o seu grupo de amigos que compartilhavam as coisas em comum que ele gostava, como por exemplo animes e filmes de terror. Que ele não era aquele garoto depressivo que ficava no canto e que ninguém gostava e que sofria bullying, e sim que ele era um garoto normal. Com o mandado de busca, a polícia começou a investigar o seu computador. E quando a polícia entrou dentro do seu computador, descobriu umas coisas assim bem bizarras que facilmente incriminava ele de matar os seus pais. A polícia achou fotos, relatos, diários e até planejamento de morte, e também a polícia encontrou várias fontes de pesquisa de assassinos em séries que ele pesquisava e tentava saber da vida desses assassinos, e também sobre a vida do Eric e do Dylan, que foram aqueles dois garotos que cometeram o massacre de Columbine. Lá, além de eles acharem todas essas fontes de pesquisa, eles acharam o planejamento do Trey de praticar, de fazer também esse mesmo massacre. Tanto que depois que ele matou os seus pais, ele fez questão de colocar mais munição na arma, porque quando ele estava na frente do seu Mustang e foi encontrado pela polícia, o seu objetivo era entrar numa escola e matar a maior quantidade de crianças possíveis. Sem contar que descobriram também que ele estava com uma obsessão absurda por machucar animais. Alguns dias antes dele cometer o assassinato, ele fez uma postagem no Facebook falando que ele estava triste porque ele tinha perdido um dos seus animais de estimação, que era um coelho. Porém, na verdade, ele tinha matado e torturado esse bichinho. O que para a polícia, e também se você for analisar alguns casos que eu já falei aqui no canal, quando a pessoa desperta essa necessidade de começar a machucar animais de estimação, já é um gatilho que a pessoa já vai criando dentro dela de cometer assassinatos em série. Durante 8 horas de interrogatório, as autoridades disseram que ele mudou várias vezes as suas explicações sobre assassinato. O chefe da polícia que estava cuidando do caso
começou a colocar pressão para que ele pudesse realmente falar o que ele tinha feito dentro da casa de seus pais. Então ele chegou e falou que ele matou sua família para poupá-los, os seus pais, dos seus planos maiores, que no caso seriam os massacres que ele havia planejado. A polícia também descobriu que 2 semanas antes dele cometer o crime, ele ligou na polícia, na delegacia, e ele disse para a polícia assim: estou armado e estou pronto. A polícia achou que aquilo era um trote, porque muitos garotos ligavam e falavam assim umas coisas meio absurdas. Então não deu muita atenção, do tipo, quem é que vai ligar para a polícia e vai falar, estou pronto? A polícia não levou isso muito a sério, mas aí depois eles descobriram que quem na verdade tinha feito aquela ligação foi o próprio Trey. Também chegou a ligar para um colega dele, algumas semanas antes de cometer o crime. E esse colega era um rapaz que estudou com ele na escola, que tinha se tornado policial. E ele começou a fazer perguntas para esse amigo sobre armas e colete à prova de balas. E esse amigo ficou sem entender bulufas do que aquele garoto estava perguntando, mas respondeu porque não queria imaginar que, na verdade, ele estava planejando cometer tantos crimes. Na época, ele era um youtuber famoso e o crime chocou muitas pessoas, chocou muitos canais, porque o canal dele foi um dos primeiros canais a fazer esse tipo de conteúdo de reagindo a tal coisa. Então muitos outros canais vieram dele e isso virou assim uma coisa absurda. Várias pessoas fizeram vídeo e depois de todo esse tempo de interrogatório, ele foi detido pela polícia. Então assim, virou algo bem absurdo na mídia. E quando ele foi detido pela polícia, ele também precisou ficar sobre vigilância 24 horas, vigilância suicida que eles falam, porque de acordo com a polícia, adolescentes e jovens que têm esse comportamento, né, de serial killer ou comportamento de querer ir lá e fazer uma chacina em escolas, tendem também a ter pensamentos suicidas. Como a gente pode ver, com muito desses jovens que cometem esses crimes, depois eles cometem o suicídio, como no massacre de Columbine. Por conta disso, o Trey ele teve que ficar sob supervisão da polícia para que ele não viesse se matar. Muitas pessoas acreditavam que, como eles estavam no Texas, o Trey ele seria condenado à morte, porque lá é um estado mais rígido, pelo que eu entendi. Porém, ele foi condenado à prisão perpétua. Só que o que acontece? Não tem informações sobre o seu julgamento, sobre quando foi ou nada do tipo. E, inclusive, tinha até rumores que, na verdade, ele tinha morrido e por isso que ninguém estava falando nada sobre o que tinha acontecido com ele ou sobre o julgamento dele. Porém, dentro do site da polícia do Texas, diz que ele é um criminoso e que ele é um preso ali daquele lugar. Inclusive, eu entrei no site para verificar mesmo essa informação, se realmente procedia, se realmente tinha informação que ele estava preso, e sim, a informação está lá, conta que ele está sob vigilância da polícia, que ele é um criminoso, está tudo certo. Se o cara tivesse morrido, eu acredito que essa informação não iria existir no site da polícia do Texas, né? Então a informação está lá para qualquer um ver, então é um sinal que ele ainda está vivo. Eu achei essa imagem na internet, que parece ser a foto do túmulo do Trey. Tem a data dele de nascimento, mas não tem data de morte. Inclusive tem até o endereço, que poderia ser o cemitério onde ele estaria enterrado. Mas como, de acordo com o site da polícia, ele está preso, então essa informação pode ser descartada. E pelo que parece, essa foto parece até ser uma montagem e não tem informação nenhuma de morte, como eu havia falado anteriormente. Posteriormente, dizem que ele solicitou a liberdade condicional, mas que todo mundo viu, inclusive ele mesmo, que ele poderia ser um problema para a sociedade, em termos de voltar e tentar criar esses gatilhos na mente e matar outras pessoas. E chegou até a ter alguns comentários que ele inclusive matou outras pessoas, cometeu outros assassinatos, mas essas informações elas não são confirmadas. Eu não achei nada que provasse que realmente ele tinha matado outras pessoas além da sua família. O Trey ele era de uma família boa. De acordo com as pesquisas, eu não achei nada que viesse falar sobre ele ter algum tipo de problema mental, depressivo, bullying. Eu realmente não achei informações como essa. Eu tentei trazer o máximo de informações relevantes. E pelo que eu entendi,
Esse assunto é um assunto que as pessoas elas não gostam de falar muito por envolver uma pessoa que era muito pública numa rede social. O que eu acho isso muito estranho, já que hoje as redes sociais elas são tão abertas para tantos assuntos. Os seus vídeos e o seu canal foi banido pela plataforma. Inclusive, esse vídeo aqui que eu estou gravando, se você está vendo esse vídeo, é um milagre, porque o próprio YouTube baniu o vídeo do caso. Tanto aqui como no meu TikTok, eu falei sobre o caso, fui banida também. Então eu tive que trazer o caso e falar para vocês de uma forma mais sutil para que eu não viesse ser banida. De acordo com as diretrizes do YouTube, eu não posso colocar aqui vídeo do agressor. Eu seria banida, levaria um strike. Então na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links onde vocês podem acessar e ver alguns dos vídeos ou algumas imagens dos vídeos que ele postava quando ele ainda tinha o canal ativo no YouTube. Então já deixa o seu like e já se inscreva no canal, porque olha, foi difícil. Porém, esse caso é um caso que, na minha opinião, deixa muitos pontos à solta. Existem muitas coisas que não têm informações relevantes. Realmente é muito difícil quando informações que a gente tem para trazer no caso são informações que não fazem muito sentido, porém eu tentei trazer o máximo possível sobre esse caso, que não viesse também prejudicar o meu canal e que eu viesse tomar outro strike do YouTube. E eu acredito que nenhuma rede social ela queira expor o dano que ela pode causar na vida de uma pessoa que produz conteúdo. No caso desse garoto, eu acredito que os conteúdos que ele criava começou a gerar gatilhos dentro dele e começou a despertar as vontades assassinas que ele já tinha dentro dele, mas que era oprimida. Ele pode ser um fato bizarro, mas pelo fato dele ter vivido de uma família muito boa e ele não ter nenhum tipo de problema ou trauma, provavelmente ele tinha algum gatilho ali dentro dele que queria despertar essa sede de matar as pessoas e do massacre e tudo mais. Ele também ficou conhecido como um desses garotos que são fãs do Eric e do Dylan, do massacre de Columbine. O que eu acho muito triste é a quantidade de jovens que se inspira nesse massacre, que é uma coisa horrível. Tem o card aqui, vou deixar para vocês assistirem o caso aqui no canal. E o Trey, ele ficou conhecido como youtuber serial killer. Isso porque se ele não tivesse sido pego, ele provavelmente iria fazer uma chacina na escola. O caso ia ser muito pior, mas ele foi pego antes disso e permanece preso. Foi esse o caso de hoje. Deixa aqui para mim nos comentários se você conhecia esse caso, o que você achou. Eu achei um caso bem forte, bem bizarro e achei muito interessante trazer para vocês, já que se trata de uma rede social, de uma pessoa que era pública numa rede social. Mas foi esse o caso de hoje. Muito obrigada a vocês que se deram o tempo de vocês a mim. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe o vídeo para me ajudar o canal a crescer. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.